Definição. Função exponencial de base A. Seja A um número real positivo. Vamos definir aqui uma função que denotaremos por esse símbolo aqui e que associa a cada número real um número positivo definido da seguinte forma. Aqui, se x é zero, então a de zero é definido como sendo 1. Se x é n, um número natural, definimos a n como sendo o produto de A por si mesmo n vezes. E A elevado a menos n, n inteiro, então menos n, isso aqui por definição, A elevado a menos n seria 1 sobre A n. Ou seja, 1 sobre A vezes A vezes A, n vezes no denominador. Então, esses dois casos aqui, AN e A menos n, junto com a zero, dá conta da definição de AX para x um número inteiro. Vamos considerar agora x um número racional do tipo P sobre Q. P e Q aqui, pertencentes a Z, número inteiros, com Q maior que zero. Então aqui, supondo P e Q irredutíveis, ou seja, não tendo nenhum fator comum, senão isso aqui cairia num dos casos anteriores, a gente definiria nesse caso A elevado a P sobre Q. Por definição, isso seria a raiz Q de A elevado a P. Existe aqui um algoritmo que permite a gente calcular, né, esse número de forma aproximada com a precisão que a gente desejar. Então, A elevado a P sobre Q é a raiz Q de AP. Agora, consideremos x um número irracional. Vamos supor aqui um caso particular de x ser raiz de 2. Nós queremos então definir o que seria A elevado a raiz de 2. Aqui a ideia é você considerar raiz de 2 a expansão decimal desse número irracional. Então, a gente sabe, a gente teria alguns dígitos aqui, 1.4, 1, 4, etc. Então, a partir da expansão decimal desse número irracional, eu posso considerar uma sequência de números racionais que vão se aproximando do número raiz de 2. Então, a aproximação de números racionais que vão dando um valor próximo de raiz de 2. Então, a gente tem aqui uma sequência de números racionais que tendem ao valor raiz de 2. Como 1.4, 1.41, 1.414 são números racionais, eu posso, nessa forma aqui de escrevê-los como uma fração, eu posso usar essa definição de A elevado a P sobre Q como raiz Q de AP para calcular o que seria A elevado a 14 sobre 10, A elevado a 141 sobre 100, A elevado a 1414 sobre 1000,
etc. E aí o que a gente vê com isso? Vê que cada um desses termos aqui, a elevado a 14 sobre 10, a elevado a 141 sobre 100, a elevado a 1414 sobre 1000, etc. Isso aqui a gente pode mostrar que tende a um número real, que vai ser o que nós vamos entender como sendo o a elevado à raiz de 2. Ou seja, da mesma forma que na linha de cima, essa sequência de números racionais tende à raiz de 2, a sequência de baixo tenderia ao número real, que nós entendemos como sendo a elevado à raiz de 2. Então é assim que a gente define a elevado à raiz de 2. Né? Ou seja, conseguimos dessa maneira definir uma função exponencial com base A, que associa a cada x real um número positivo a de x, definido dessa maneira aqui. Aqui a gente deu exemplo quando x é raiz de 2, como seria o a elevado à raiz de 2, mas esse raciocínio se aplica a qualquer que seja o número irracional. Basta a gente fazer uma expansão decimal, considerar a expansão decimal desse número irracional, e a partir dessa expansão a gente obtém uma sequência de números racionais que tendem ao número irracional. E aí basta fazer o processo que foi feito aqui, considerar a elevado a cada termo dessa sequência de números racionais que tende ao número racional, e essa nova sequência vai tender a elevado ao número irracional, que foi o exemplo que a gente fez aqui para a elevado à raiz de 2.